Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, quero perguntar se essa semana vocês conseguiram se manter ativos fisicamente. Se vocês conseguiram fazer alguma atividade física de maneira a se manter afastados do sedentarismo. Sedentarismo que traz tantos prejuízos à nossa saúde. Galera, pode ser uma caminhada leve ou até mesmo subidas e descidas de escada. Se você mora em prédios ou em casas de 2 andares, se você faz entre 5 e 10 subidas por dia, você já está se mantendo longe dos riscos do sedentarismo. Então vamos lá, galera, esforcem-se. Busquem uma vida mais ativa. Busquem uma alimentação saudável, porque a atividade física é sinônimo de saúde. Então, movimentem-se. Galera, na semana passada eu deixei para vocês um questionário, lembra? Todos vocês conseguiram fazer? Esse questionário é o primeiro questionário do terceiro bimestre. Esse questionário é muito importante para o nosso teste. Então, estudem, tirem suas dúvidas e vamos lá, que eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos arrasar. Vai ser mais um bimestre de alunos com notas altas, de alunos que estão dominando perfeitamente o nosso conteúdo. Gente, observem que nós tivemos também uma atividade prática que você deveria tirar 3 fotos suas nessas 3 posições e em seguida analisar o que estava sendo pedido aqui nas questões. Eu espero que os senhores também tenham feito. Não deixem acumular, galera. Tentem fazer, registrem lá no caderno, no livro de vocês, né? No caderno de atividades. Qualquer dúvida, podem me mandar. Não esqueçam, 3 fotos suas nessas 3 posições e respondendo aos questionamentos que tem no nosso exercício. Lembrando que essa orientação é para a atividade prática que está no livro, nas páginas 45 e 46, número 1. Certo? Tratando-se de uma avaliação postural simplificada. Galera, eu vou insistir para que os senhores façam. É importante para verificar a qualidade da sua postura e para verificar possíveis desvios que precisem de intervenção. Certo? Então, se você verificou alguns desses desvios que foram listados aqui, converse com seu responsável e juntos procurem ajuda médica, buscando sempre a sua saúde, buscando sempre uma qualidade de vida, certo? E hoje eu trouxe aqui pra gente o gabarito do nosso questionário. Na questão número 1, tem a seguinte pergunta: o que é cifose? Galera, como eu pedi, pedi para que os senhores pesquisassem os 3 desvios posturais. Nós temos aqui uma resposta que pode sintetizar tudo que vocês encontraram aí ao longo das suas pesquisas. Cifose é um desvio da coluna que faz com que as costas fiquem em posição de corcunda. Galera, é um desvio natural da nossa coluna. Como eu trouxe aqui na imagem, nós temos aqui um caso de hipercifose. É quando esse desvio está acentuado demais. Já a cifose, ela pode ser considerada como um desvio natural da nossa coluna. Só que, com o passar do tempo, popularmente, a cifose, ela passou a ser conhecida, esse nome cifose passou a ser utilizado também
para hipercifose, que é quando esse desvio está aprimorado demais, está acentuado demais. Vamos lá, de novo. A nossa coluna possui 3 curvaturas naturais, como nós já estudamos em nossas aulas, certo? Uma dessas curvaturas, que está localizada na região torácica, mais ou menos na altura do seu peito, né? É denominado de cifose, é um desvio natural. Só que com o passar do tempo, a popularização desse termo, esse termo cifose foi utilizado assim pelos populares, né, pelas pessoas em geral, para se referir à hipercifose, que é uma anomalia, que é um desvio postural. E hoje já é amplamente aceito. Se eu falar de cifose, eu posso estar falando da patologia também, que é cientificamente considerada como hipercifose dorsal. Ficou claro para vocês, galera? Então, quando eu falo cifose, eu posso também estar denominando a hipercifose dorsal. Ficou claro? Então, o nome cifose serve também para denominar o desvio postural, quando a minha coluna está assim, ó, em forma de corcunda, certo? Então, o que é cifose? A cifose é um desvio na coluna que faz com que as costas fiquem em posição de corcunda. Em alguns casos, pode fazer com que a pessoa apresente pescoço, ombros e cabeça muito inclinados para frente, passando a também ser denominada hipercifose dorsal. Ficou claro, galera? Todos conseguiram entender o conceito de cifose? A lordose foi a mesma coisa, com a evolução. Antes ela era utilizada para tratar somente a anomalia, somente o desvio que era considerado patológico, somente o desvio que era considerado como, a grosso modo, uma doença. Mas hoje já se aceita o termo lordose para se tratar também a hiperlordose. Então, quando nós estivermos falando de lordose, nós podemos estar falando também da curvatura acentuada. Vamos ver aqui como ficou a nossa resposta. Questão número 2, o que é a lordose? A lordose é outra curvatura normal da coluna vertebral. Ela se desenvolve depois do nascimento nas regiões cervical e lombar. E é importante para a melhor distribuição das cargas que incidem sobre a coluna. E olha aqui, ó, nesse segundo período nós falamos. Hiperlordose é quando há um aumento excessivo dessa curvatura para dentro do corpo, na direção da frente do abdômen, o que deixa os glúteos mais destacados, também é conhecido como síndrome do bumbum arrebitado, e a barriga também fica mais saliente. Certo? Então, lordose é uma curva natural da coluna vertebral. Esse nome também pode ser utilizado para caracterizar, para denominar o desvio postural, que é caracterizado como bumbum para trás ou barriga saliente, como nós podemos ver aqui, ó, lordose. É caracterizado como nós vemos aqui nessa imagem, certo? Ou a curvatura natural, como nós podemos ver no nosso livro, ou a curvatura mais acentuada, como nós vemos aqui nessa imagem, certo? Então vamos lá, questão número 3, o que é a escoliose? Escoliose é uma curvatura anormal na coluna para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras.
Gente, diferente da cifose e da lordose, na escoliose eu não posso considerar como uma curvatura natural. Nós podemos ver aqui na imagem que a coluna de ninguém foi projetada para fazer esse desvio, certo? Então a escoliose, ela já não pode ser considerada como uma curvatura natural do ser humano. Diferente da cifose e da lordose, considerados desvios fisiológicos, ou seja, normais da coluna vertebral, que só podem ser observados com a pessoa de perfil e de frente, a coluna é sempre reta. Já na escoliose, que é uma curvatura anormal da coluna para um dos lados do tronco, determinada pela rotação das vértebras, a deformidade ela pode ser vista com a pessoa de costas. Essa deformidade pode ser vista também quando você estica um barbante, indo do pescoço até o fim da coluna da pessoa. E se a linha da coluna não acompanha esse barbante que foi esticado em linha reta, você pode perceber aí um desvio lateral da coluna, que é denominado escoliose. Certo? Deixei aqui, as 3 imagens para que vocês possam ver. Escoliose, desvio lateral, lordose, a região lombar da coluna, e escoliose, quando o desvio está mais na região cervical e torácica, ombros para frente, pescoço para frente. Certo? Vamos agora partir para a questão número 4. Cite algumas modificações que ocorreram na anatomia do ser humano que possibilitaram a sua adaptação à postura bípede, a andar sobre os 2 pés. Primeiro, galera, o que aconteceu com o corpo do ser humano? Porque não foi simplesmente assim, de um dia para o outro, vou andar sobre 2 pés e acabou. Foram necessárias muitas modificações até que o ser humano pudesse chegar a esse nível. Vocês concordam? Nós vimos isso no nosso livro. E aqui nós vamos destacar quais foram essas principais modificações. A cabeça teve de se apoiar na porção superior da coluna e assim permitir que os olhos pudessem ficar voltados para frente. Então, primeira modificação, cabeça na parte superior da coluna, permitindo que os olhos ficassem voltados para frente. Segunda modificação, a cabeça e o tronco tiveram que se equilibrar sobre os membros inferiores. A cabeça e o tronco já não podiam estar desequilibrados, desalinhados. Eles tiveram que se alinhar e se equilibrar somente nos membros inferiores por meio da cintura pélvica. E o corpo todo teve de se apoiar no espaço ocupado pela planta dos pés. Isso modificou o centro de gravidade do corpo do ser humano, ou seja, isso modificou de forma grande, de forma ampla o equilíbrio do homem. Porque antes ele tinha os membros superiores também para apoiar no chão. Agora não, ele teve que se apoiar somente sobre a planta dos pés, modificando todo o seu centro de gravidade, todo o seu centro de equilíbrio. Certo? Próxima questão, questão número 5. Diga quais são as 3 curvaturas naturais da coluna e diga onde elas se localizam. Galera, nós vimos que nós temos 3 curvaturas naturais na coluna e quando essas curvaturas estão de forma acentuada, elas podem caracterizar desvios posturais, desvios que podem ser causados pela má postura ou ainda por questões de anomalias, doenças mesmo. E esses desvios precisam ser tratados, seja através
do posicionamento correto da coluna, ou seja, através de intervenção intervenção médica por tratamentos alternativos como pilates, a massoterapia ou até mesmo através de intervenção cirúrgica, né? Fazer lá uma operação para corrigir aquele desvio postural. Mas o que a nossa questão está falando aqui? Quais são os desvios naturais da coluna? Eles são 3. O primeiro se localiza na região do pescoço, ligeiramente para frente, na região cervical. O segundo é uma curva ligeiramente para trás na região superior, ou seja, na região torácica. Então, o primeiro na região do pescoço e o segundo na região torácica. E o terceiro, que é uma curvatura para frente, já lá na região lombar. É bem na parte mais inferior da nossa coluna, na parte de baixo. Então, quais são as 3 curvaturas naturais do nosso corpo? Nós temos uma que é para frente, na região do pescoço, ou seja, na região cervical. A segunda, que é uma curvatura ligeiramente para trás, na parte superior na região torácica. E a terceira é uma curvatura para frente, na parte mais baixa, ou seja, na região lombar. Galera, vou encerrar a nossa correção por aqui. Vou deixar para os senhores uma atividade bem bacana do Nave à Vela. Façam a atividade e registrem no site. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.